Por favor, abram a Bíblia no Evangelho, no Saltério. Leremos o Salmo 46. Castelo forte é o nosso Deus, é o tema da mensagem à luz do Salmo 46. São 11 versos, faremos a leitura integral do Salmo. Ouçamos todos a palavra de Deus. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se transtorne, os montes se abalem no seio dos mares. Ainda que as águas tumultuem e espumejem, na sua fúria os montes se estremeçam. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, jamais será abalada. Deus a ajudará desde antemanhã. Bramam nações, reinos se abalam, ele faz ouvir a sua voz e a terra se dissolve. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde, contemplai as obras do Senhor, que assolações efetuou na terra. Ele põe termo à guerra até os confins do mundo, quebra o arco e despedaça a lança, queima os carros no fogo. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Que o Senhor nos abençoe. Eisenach é uma linda cidade no interior da Alemanha, muito conhecida por ser uma histórica cidade, a cidade natal de um dos grandes músicos do mundo, Johann Sebastian Bach. E naquela cidade, perto dali, há um castelo, Castelo Wartburg, construído no século XI, numa colina a 400 metros acima do nível do mar. É um icônico edifício, foi residência de reis, rainhas, e aprove a providência de Deus que, por 10 meses, Martinho Lutero residisse ali como refugiado, escondido da perseguição. E naquela ocasião de grande tensão, no século XVI, no advento da Reforma Protestante, Lutero, pela graça de Deus, escreveu, traduziu, o Novo Testamento do grego para a língua alemã. Foi um tempo difícil, um tempo de muitas provações, mas Deus sustentou. E um dos recursos para o consolo, para o encorajamento dele naquele tempo de adversidade, foi justamente a leitura do Saltério. Os Salmos, na linguagem de Calvino, é a anatomia de todas as partes da alma. É um tesouro da tradição judaico-cristã, tem louvor, tem lamento, tem orações, e é um recurso poderoso para instrução e consolo. E foi justamente meditando no Salmo 46 que Lutero escreveu o hino da Reforma. Castelo forte é o nosso Deus. E esse salmo, desde então, vem sendo usado como uma expressão de fé em tempos de adversidade. Agora, qual é o contexto desse salmo? É um salmo conhecido, mas ele é profundo por demais, a gente precisa conhecer o contexto histórico para extrair as preciosas verdades desse histórico salmo tão edificante. O salmo foi escrito nos momentos mais difíceis de Judá, e especialmente da cidade de Jerusalém. Qual é o cenário político internacional? Havia um reino diminuto, pequeno, que começa a avançar, crescer substancialmente, sob a liderança de um general habilidosíssimo chamado Senaqueribe. E ele transforma um reino em um império poderoso, a Assíria, e ele veio dominando toda a região. Ninguém pôde deter o poderoso Senaqueribe. Só havia um reino aparentemente rival, que era o Egito, e entre a Síria e o Egito havia um corredor, um país, uma nação pequena, Judá, que naqueles dias era governada por um rei chamado Ezequias. Senaqueribe era habilidoso, era estrategista, ele queria economizar tempo, recursos, então ele domina uma fortaleza chamada Laquis, e de lá ele envia emissários a Jerusalém, exigindo que Jerusalém se renda, sob o argumento de que nenhuma nação até aquele momento pôde conter o avanço expansionista da Assíria, porque a sua intenção é preservar o exército, preservar as energias, os recursos para
de fato, combater com um exército forte, à época, o Egito. E então ele envia os seus emissários, um homem chamado Rabsaque, e ele tenta persuadir Jerusalém a se render e se tornar um estado vassalo da Assíria. Nós temos esses relatos todos dessa campanha militar nos livros de 1 Crônicas, 1 e 2 Reis e no livro do profeta Isaías, que exercia o ministério naqueles dias. Além desses relatos todos bíblicos, aprove ao Senhor preservar documentos, históricos documentos, que estão hoje no Museu Britânico, nos mais ricos do mundo, um acervo fantástico. E essas documentações todas foram preservadas na antiga Biblioteca de Nínive, que era a capital da Assíria. Eu quero ler para vocês 3 documentos expostos no Museu Britânico. O primeiro deles diz assim: Senaqueribe, rei do mundo, rei da Assíria, sentou-se em um trono de Nimedu e revistou o despojo tomado em Laquis, referendando o relato bíblico de que a primeira ação militar de Senaqueribe foi tomar a fortaleza de Laquis e, a partir dali, estabelecer um raio de ação, um plano de estratégia militar. A segunda informação: marchei sobre o Judá, derrotei e incendiei 40 cidades, sua fumaça escureceu o céu. Além de detonar essa fortaleza histórica, Laquis, ele então marcha sobre 40 cidades e diz que a fumaça escureceu os céus. E a última que eu quero ler, dessas informações todas, é a seguinte: e a Ezequias de Judá, que não havia se submetido ao meu jugo, a ele mesmo fechei como um pássaro de gaiola em Jerusalém, sua capital. Por 6 meses, Jerusalém foi cercada, houve um cerco, cortando abastecimento de água, cortando abastecimento de alimentação, e assim estabelecendo um terror psicológico para que a cidade se rendesse. Essa era uma estratégia muito comum no mundo antigo. A pergunta é: o que fazer? Dentro dos portões tem um povo acuado, com um exército muito menor, sem nenhum poder de resistência. Lá fora há um exército belicoso, que até aquele momento não havia conhecido derrota. E a pergunta é: o que fazer quando aparentemente não há o que se fazer, senão render-se? No entanto, Ezequias, ele diz o texto bíblico que era alguém temente a Deus, que seguia os passos do seu pai Davi, ou seja, era um dos bons reis de Israel. Teve certamente suas nodas, suas fraquezas, mas era um rei piedoso. Isaías, o profeta, registra o que Ezequias fez, e de imediato precisa dizer que a atitude dele deve ser sempre a atitude de um cristão quando se vê acuado por forças hostis, sejam elas quais forem. A oração, ela é densa do ponto de vista teológico e profundamente instrutiva para todos nós. Ouçamos: Senhor dos exércitos, Deus de Israel, cujo trono está entre os querubins, só tu és Deus sobre os reinos da terra. Tu fizeste os céus e a terra. Dá ouvidos, Senhor, e ouve. Abre os teus olhos, Senhor, e vê, e escuta todas as palavras que Senaqueribe enviou para insultar o Deus vivo. Ele clama a Deus. Isaías 37, versos 16 a 17. Ele clama a Deus e reconhece que só o Senhor é Deus, que seu trono está entre os querubins, que ele é Senhor de todas as nações, e pede para que o Senhor ouça e para que o Senhor veja o insulto que Senaqueribe proferiu contra o Deus de Israel, porque o relato bíblico é de ofensa. Rabsaque, o emissário, chegou a dizer: se vocês tiverem 2.000 homens, nós ofereceremos 2.000 cavalos, diminuindo, desprezando o exército de Israel. O Deus de vocês não pode livrá-los. Ezequias tenta persuadi-los, tenta enganá-los, mas nenhum Deus pôde salvar os reinos que até agora foram submetidos ao poderoso Senaqueribe. Senaqueribe estava cheio de si, cheio de jactância, orgulho e altivez. Ele sentia o homem mais poderoso do mundo. A resposta veio quando o povo de Deus clama ao Senhor. O Deus vivo fala, e a resposta veio por meio do profeta Isaías. Pelo que assim diz o Senhor acerca do rei da Síria: não entrará nessa cidade, nem lançará nela flecha alguma, não virá perante ela com escudo.
nem há de levantar tranqueiras contra ela. Pelo caminho por onde vier, por esse voltará, mas nessa cidade não entrará, diz o Senhor, porque eu a defenderei. Defenderei esta cidade para a livrar, por amor de mim e por amor do meu servo Davi. O Senhor chamou para si a responsabilidade de deter o maior e o mais belicoso exército daqueles dias, e o livramento veio. Em ato subsequente, na narrativa de Isaías 37, nós temos um texto enigmático, porém verdadeiro. Então saiu o anjo do Senhor e feriu o arraial dos assírios a 185.000 homens. E quando se levantaram os restantes pela manhã, eis que todos estes eram cadáveres. Um único anjo do Senhor destruiu o belicoso exército de Senaqueribe. Há dois relatos fora da Bíblia que referendam que houve um evento, um acontecimento que dizimou, que devastou o exército de Senaqueribe. As informações não se coadunam, há uma incongruência, mas o fato é que houve alguma coisa e a história registrou. O primeiro registro é de um homem chamado Heródoto, por vezes conhecido como o pai da história, o historiador grego famoso, e o outro é de Flávio Josefo, historiador judeu que viveu nos dias do Império Romano. Heródoto diz que uma epidemia destruiu o exército de Senaqueribe naquela campanha militar. Flávio Josefo diz que foi uma tempestade do deserto sem precedentes que devastou. Enfim, não sabemos os pormenores, apenas é dito que um anjo do Senhor, ou seja, um emissário de Deus, uma intervenção divina. O fato objetivo é que aquele poderoso exército foi devastado. Senaqueribe volta humilhado para Nínive e 4 meses depois ele é assassinado dentro de um templo pagão por 2 dos seus filhos. Acabou o Senaqueribe. Esse salmo, o Salmo 46, ele foi escrito para ser ou para servir como um hino de louvor pela vitória que Deus concedeu. Toda a estrutura do salmo ela é litúrgica, ela é para ser cantada. Salmo de Alamote, para vozes soprano cantarem pelas ruas de Jerusalém. E assim foi feito. Ezequias era um músico, poeta, competente. Então esse salmo, ele foi cantado nas ruas de Jerusalém. E é um canto carregado de teologia, carregado de instrução, carregado de encorajamento, que no decurso dos séculos, como foi no dia de Lutero, como tem sido desde então, a igreja tem sido encorajada. Eu sei que você, enquanto indivíduo, sua família, a igreja, a nação, nós todos podemos passar por dias difíceis, e há muitos Senaqueribes que se agigantam, há muitos orgulhosos, tiranos, déspotas, que atentam contra a liberdade, contra a vida, contra as pessoas, contra as famílias, contra a igreja, e nós devemos clamar ao Senhor, porque é do Senhor que vem o socorro, é do Senhor que vem a intervenção. E esse salmo tem muita instrução para nós. Muitas vezes nós nos sentimos como um pássaro preso na gaiola, não tem para onde ir, tão vulnerável, mas o nosso Deus é o Deus que intervém na história. E há muitas lições nesse salmo. Eu queria apresentar aos irmãos, partilhar com vocês verdades que nós já sabemos, certamente, mas é necessário sempre rememorar essas verdades. A primeira delas, Deus é soberano. Há uma estrutura no salmo, são estrofes, e os 3 primeiros versos fundamentam essa proposição: Deus é soberano. Observe o primeiro verso: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Esse verso primeiro é uma declaração de fé. O salmista está afirmando que Deus é refúgio, que Deus é fortaleza, presente nas tribulações. Então vejam, Deus não é simplesmente o Deus soberano, mas é também um Deus presente. Essas duas verdades estão apresentadas nas Escrituras: soberania e presença de Deus. E ele começa a destacar isso, a soberania, o poder de Deus sobre todas as coisas. E para ilustrar a grandeza, o poder, a majestade, a soberania de Deus, ele lança a mão de metáforas. É poesia hebraica. E a poesia hebraica é caracterizada por repetição. E um bom leitor vai observar que ele usa repetidas vezes 2 figuras de linguagem: montes e águas.
ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem. Ele usa a linguagem das águas, que tumultuem e espumejem. Essa é uma linguagem que os hebreus conheciam, e está apontando para a soberania de Deus sobre as dificuldades, inclusive as mais adversas, as mais inimagináveis. Vejam, irmãos, a primeira metáfora: ainda que a terra se mova, ainda que os montes se abalem. Por que ele usa essa linguagem? Um vento forte pode derrubar uma árvore, por mais profunda que sejam suas raízes, por mais robusto seja o seu caule. Mas a figura do monte, rígido, um colosso, a ideia do monte tremer, estremecer, se movimentar, ele está levando, portanto, a linguagem para dizer: olha, ainda que o problema seja de uma magnitude tal, a ponto dos montes tremerem, não há o que temer, porque Deus é o nosso refúgio, Deus é a nossa fortaleza, Ele está sempre presente nas tribulações. Isso nos ensina uma lição muito, muito importante e oportuna: Deus é maior do que os nossos problemas. Nós somos filhos de Adão, nós temos fraquezas, limitações, nós não temos gerência de nada, nossa vida é um sopro, uma neblina que cedo passa. Por vezes são necessárias essas dificuldades para lembrar a cada um de nós como nós somos total e completamente dependentes da graça de Deus. Dificuldades, na linguagem de Spurgeon, são bênçãos disfarçadas, se essas dificuldades lembrarem ao seu povo que nós precisamos do Senhor. Eu quero lembrar e encorajar a vocês: seja qual for o problema, vale a pena confiar no Senhor. Qualquer que seja a tragédia que enfrentemos, seja um problema extremamente sério, a dor do falecimento de um ente querido, por exemplo, ou quem sabe a perda do emprego, problemas emocionais, conflitos relacionais, dificuldades das mais variadas espécies, Deus é maior que os nossos problemas. Ele está prontamente disponível, Ele é socorro bem presente nas tribulações. Ele usa também a figura das águas, tumultuem e espumejem. Os hebreus não eram como os fenícios naqueles dias, habilidosos navegadores, que saíram daquela costa do Mediterrâneo e fundaram várias cidades no mundo antigo. Não eram como seriam no futuro os portugueses, espanhóis, ingleses, holandeses e outros europeus que avançaram pelos mares e descobriram o novo mundo. Não. Israel é uma terra limitada do ponto de vista geográfico. Nós temos ali o Mar Morto, a maior depressão do planeta, 400 metros abaixo do nível do mar. O nome já diz Mar Morto, não há vida ali. O lago, que eles chamavam de Mar da Galileia, pequeno, 21 quilômetros por 14, e o Mediterrâneo. Eles não tinham gerência, não tinham habilidades nos grandes mares, de modo que a figura das águas tumultuem, espumejem, como o salmista escreve aqui, é a ideia de alguma coisa que traz instabilidade. Ainda que o cenário seja de extrema instabilidade, não há o que temer, porque o Senhor está conosco. Deus de Jacó é o nosso refúgio, como ele vai dizer à frente. Portanto, eu quero encorajá-los a jamais se esquecerem que Deus é soberano. Pastor, eu já sei disso, eu canto isso, eu creio nisso. Agora vejam, quando se está com saúde, com emprego, com a família estável, é fácil dizer: Deus é soberano. Agora, quando as dificuldades surgem, e elas podem surgir, vejam, a Bíblia não promete imunidade de sofrimento. São os falsários, os enganadores, os mercadejantes do Evangelho que oferecem falsas promessas, prometem o que Deus não prometeu. A Bíblia diz: no mundo tereis aflições, disse Jesus, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. O profeta Isaías já havia dito: quando vocês passarem pelas águas, quando passarem pelo fogo, ou seja, quando, é só questão de tempo, vai passar. A boa notícia é que o Senhor nunca desampara os seus servos. Ele é soberano, Ele tem governo sobre todas as coisas, os acontecimentos bons e também os acontecimentos ruins. Portanto, vale a pena confiar no Senhor. Quando nos sentirmos cercados pelos senaqueribes da vida, lembremos-nos, Deus é soberano. Isso não é um jargão. Essa expressão não pode ser usada de maneira frívola e refletida. Essa é uma verdade central. O Senhor reina. Aliás, esse é o melhor comentário político da história.
O Senhor reina. Reina sobre todo déspota, sobre todo tirano, sobre toda nação que se agiganta e se sente senhora do mundo. O Senhor reina sobre todas as coisas. No Salmo 93 é dito assim: desde a antiguidade está firme o teu trono, tu és desde a eternidade. Levantam os rios, ó Senhor, levantam os rios o seu bramido, levantam os rios o seu fragor. Mas o Senhor nas alturas é mais poderoso do que o bramido das grandes águas, do que os poderosos vagalhões do mar. Então guarde essa palavra no seu coração. O teu Deus reina, o nosso Deus é soberano sobre todas as coisas. A segunda verdade que está associada a esta é que Deus está presente na vida do seu povo. Como nós cantamos, há belos hinos da nossa tradição, e aqui eu faço um parênteses para dizer que fui muito edificado pelas canções que nós há pouco cantamos. A igreja é o que ela canta. Nada reverbera mais a teologia da igreja do que as suas canções, o canto congregacional, como nós cantamos o evangelho hoje aqui. Preciosas verdades, cantadas com excelência. Louvado seja Deus por isso. Há uma canção que diz: apesar da glória que tens, tu te importas conosco também. Deus é soberano. Uma linda canção. Então esse é o ponto. Deus não apenas é soberano, Senhor, Rei de todo o universo, é um Deus que entra na nossa história, que se importa conosco, que conhece as nossas dores, as nossas aflições. Não é um Deus que deu corda no mundo e abandonou. Ele criou, governa, sustenta. É o Deus da providência. E os versos 4 a 7, vejam, vão apontar para esse aspecto do caráter de Deus, do Deus que se apresenta e que é presente na história do seu povo. Os versos 4 a 7 dizem assim: há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, jamais será abalada. Deus ajudará desde antemanhã. Bramam nações, reinos se abalam, ele faz ouvir a sua voz e a terra se dissolve. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Que maravilha! Então, ele não prometeu isenção de sofrimento. Não há nenhuma parte da Bíblia que sugira que a vida é indolor. A boa notícia é que, embora não nos livre dos problemas, ele estará sempre conosco nos problemas, conosco. Exemplos: Daniel na cova dos leões, Deus estava lá com ele, junto a seu servo fiel. Sadraque, Mesaque e Abednego, lançados injustamente na fornalha ardente, mas a presença do quarto homem fez a diferença. Deus não impediu que Senaqueribe se agigantasse de forma arrogante, fizesse o que fez, mas Deus estava ali. Qual o problema? Senaqueribe cercou Jerusalém com Deus dentro dela, e Deus mais um é maioria. Deus está no meio dela, não será abalada. Vejam, toda a narrativa bíblica em Isaías, Crônicas e Reis aponta para uma circunstância em que o povo estava atribulado. Daí a expressão: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Tribulação é uma palavra que vem de uma raiz, significa asfixia. É como sentir-se num lugar apertado, sem oxigênio, aperto. E o povo de Israel, os habitantes de Jerusalém, o rei Ezequias, eles estavam sentindo assim, acuados, asfixiados, apertados. Mas o Senhor deu livramento a eles. Ou como disse Davi no Salmo 4, na dificuldade me deste largueza. Deus deu respiro, refrigério, livramento aos seus servos. Porque no céu está o nosso Deus e tudo faz como lhe agrada. O Deus que está no céu, que faz tudo como lhe agrada, também está presente no meio do seu povo. Deus ajudará desde antemanhã. Deus estava ali, o Senhor dos exércitos está conosco. E o sinal poético no Salmo da presença de Deus é a linguagem do rio. Veja aí: há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. E esse verso impõe uma pergunta: que rio é esse? Que rio é esse, cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo? Havia uma estratégia no mundo antigo de cerco às cidades e de domínio.
Como eu já disse, cercava essa cidade por um período de tempo, a fim de que a falta de recursos impusesse o terror a quem estava dentro das muralhas, para que houvesse uma rendição. Ezequias, ele não é apenas um habilidoso rei, um servo piedoso, ele é um estrategista também, é um homem que conhecia de geopolítica, é um homem que sabia o que estava acontecendo para além das fronteiras de Israel. E sabendo que Senaqueribe estava vindo, ele se adiantou e fez uma das grandes obras de engenharia do mundo antigo. Está registrado no livro de Crônicas. Como Jerusalém não tem água dentro da cidade, era uma cidade muito pequena, dos jebuseus, que Davi a toma para si e faz uma fortaleza, depois constrói a cidade, ergue, fortalece. Jerusalém é uma cidade icônica por algumas razões. Uma delas é que é uma cidade improvável. Não se constrói uma cidade onde não tem água, num platô, no meio do nada. Mas ali foi construída a cidade. As águas que abastecem a cidade, elas vêm de aquíferos subterrâneos. Havia muitos deles fora, em Guion. Então a água era canalizada para dentro da cidade. Senaqueribe então faz uma engenharia da seguinte maneira: ele manda tapar todas as fontes de abastecimento e num curto espaço de tempo faz uma obra de engenharia subterrânea, canalizando tudo por dentro, e faz uma obra que está lá até hoje, o chamado Túnel de Ezequias. Eles cavaram 533 metros na rocha. Se você pagar $25, os judeus deixam você atravessar lá, com água na canela, geladinha a água. O Túnel de Ezequias, que engenharia! De modo que quando os assírios chegaram, não tinha água fora, a água estava dentro da cidade. Vou ler para vocês a narrativa. Vendo, pois, Ezequias de Senaqueribe vinha e que estava resolvido a pelejar contra Jerusalém, resolveu, de acordo com os príncipes e os seus homens valentes, tapar as fontes das águas que havia fora da cidade, e eles o ajudaram. Havia muito, o povo se juntou e taparam todas as fontes, como também o ribeiro que corria pelo meio da terra, pois diziam: por que viriam os reis da Síria e achariam tantas águas? Crônicas 32:30 diz: também o rei Ezequias tapou o manancial superior das águas de Guion e as canalizou para o ocidente da cidade de Davi. E Ezequias prosperou em toda a sua obra, pois o Senhor era com ele. De modo que pela primeira vez na história, você tem um rio dentro de Jerusalém, a água correndo e desembocando no tanque de Siloé. E aquele rio, no meio da cidade de Jerusalém, simbolizava a presença de Deus, o rio que alegrou a cidade. Não há água fora, mas há água dentro. Portanto, essa linguagem aqui é uma linguagem poética para mostrar ao povo, e a nós todos hoje, que Deus está presente no meio do seu povo. Há um rio cujas águas alegram a cidade de Deus. Então, meus irmãos queridos, quando você se sentir como um pássaro preso dentro de uma gaiola, como é dito sobre Ezequias, lembre-se, você tem a Deus a seu favor, e são os Senaqueribes que estão em perigo. Deus está conosco no meio do conflito. Ele nunca prometeu isenção de dificuldade, mas nos encorajou, prometendo sua presença. Eis que vos tenho dito, para que tenhas paz em mim, disse Jesus. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. A igreja precisa lembrar disso, de tempos em tempos rememorar essas verdades, porque nós somos cercados. Há inimigos visíveis e invisíveis. Se fala muito de tolerância, mas o mundo não tolera o cristão. Nós nunca vivemos uma época tão tenebrosa quanto essa. Em 1900 séculos, desde o advento da fé cristã, esse é o tempo em que mais cristãos são perseguidos. Os séculos 20 e agora a primeira metade do século 21 é o período que mais foi assassinado cristãos, mais perseguição, mais prisão, mais tortura, mais confisco de bens, e o mundo está em silêncio, porque o mundo é hostil à igreja, hostil à fé cristã, mas o Senhor é conosco, e nunca houve um momento da história em que o cristianismo cresceu tanto quanto agora. Aí ouve-se falar de igrejas fechando na Europa, igrejas fechando na parte do hemisfério norte, Estados Unidos, Canadá, mas a igreja está crescendo, como nunca cresceu antes, só que agora no sul global, a igreja continua avançando, o evangelho continua sendo pregado, porque o Senhor é o nosso Deus. Como disse Tertuliano, o sangue dos mártires é a semente da igreja. A igreja continua avançando e a causa do evangelho triunfará. Permita partilhar com vocês um testemunho
eu fiz algumas viagens missionárias, uma delas para Cuba, pelo menos por 3 vezes lá estive. Um país fantástico do ponto de vista da cultura, da história, mas que desde a Revolução em 59 vem passando uma crise sem precedentes, uma ilha-prisão. Um país empobrecido, salário médio em Cuba é $15 mensais, quem melhor ganha são os médicos, 30, 50, quiçá $70 mensais, população empobrecida, mas a igreja está lá, forte, vigorosa. A igreja chegou lá, fé protestante, fé evangélica, metade do século XIX, as igrejas floresceram no país, a maior ilha do Caribe, 800 quilômetros de uma ponta a outra. Era uma potência, a 8ª economia das Américas. A Revolução acontece em 59, 2 anos depois, os ditadores se associam à União Soviética e agora começa a perseguir implacavelmente a igreja. Pastores presos, bens confiscados, sucateamento total. Eu vi, ninguém me contou. A Universidade Batista de Santiago foi confiscada, nunca devolveram. A parte de baixo do prédio da primeira igreja Batista de Santiago, confiscada, nunca foi devolvido. Vários pastores presos, os bens todos confiscados. Resultado, empobrecimento total. Mas a igreja continuou. Cheguei lá, peguei para pregar na primeira igreja batista de Bayamo, a antiga capital histórica de Cuba, uma catedral no coração da cidade. 1.200 membros, 37 congregações. Uma potência, várias boas igrejas. Com toda limitação, com toda dificuldade, a igreja avançando. Houve um momento que o governo estabeleceu uma lei, um decreto, dando às igrejas um prazo para reformar os seus prédios, caso contrário, os que estavam sob o governo da igreja seriam confiscados. 50 anos de degradação do patrimônio, sem recurso. E agora, como reformar uma catedral? Se 1.200 membros, a receita, a entrada, as ofertas mensais daquela igreja, naqueles dias, quando eu lá estive em 2008, total era de R$1.200. 1.200 membros, R$1.200. Como é que você reforma uma igreja com R$1.200? Pastor Samuel Colombier Iglesias, amigo querido, que esteve no Brasil por 3 vezes, a convite nosso, falou: irmãos, a igreja não é prédio, igreja não é prédio, igreja é o povo vivo, redimido no sangue da cruz. Se o Senhor permitir, continuaremos aqui. Se o Senhor não permitir, continuaremos sendo crentes debaixo das árvores, nas calçadas, nas casas. O Senhor é maior do que prédio, mas nós confiamos no Senhor. Começaram a orar. Um pastor de Porto Rico, chamado Martinez, com uma boa condição financeira, foi a Cuba visitar, fazer turismo. É um bom país, um bonito país, uma história riquíssima. Infelizmente, vem sendo escravizada nesses últimos anos. Ele está passeando, Havana, Santiago e outras cidades mais. Ele vai à cidade de Bayamo, capital do Cote, cidade de Carlos Manuel de Céspedes, José Martí, o maior intelectual cubano. E ele está passeando de carruagem na cidade, e ele olha um prédio com cara, aparência de igreja. E ele fala para o rapaz: é uma igreja? Ele: sim, é uma igreja, a primeira igreja batista da cidade, fundada no final do século XIX. Queria conhecer. Param, ele bate a porta, ao lado tem a casa do pastor, a casa pastoral. Samuel atende, ele se apresenta, fala: também sou pastor batista de Porto Rico, posso entrar? Pode. Começaram a conversar. Resumindo a história, 3 meses depois, o Samuel foi a Porto Rico pregar, sempre uma pessoa só, não pode a família toda. Se vai o marido, não pode a esposa. Se vai os filhos, não pode. É assim. Ele foi, pregou, voltou. Tempo depois, ele recebe uma correspondência dizendo: olha, nós apresentamos aqui a situação da igreja e o conselho aprovou reformar a igreja. E eles doaram $150 mil. A igreja reformou completo, a catedral, vitrais, bancada, o som, a torre, lindo. A obra ficou pronta, eles saíram pelas ruas da cidade, do bairro, cantando: ao nosso Deus pertence a salvação. Sabe qual é o nosso problema? Inclusive o problema de muitos evangélicos é que nós apequenamos o nosso grande Deus com a nossa visão limitada. Deus é soberano, Ele está presente na vida do seu povo.
Seja qual for a sua aflição, seja qual for a sua dor, seja qual seja a adversidade, o Senhor está presente. E as aflições são pedagógicas, ela nos lembra sempre que o Senhor permite com um propósito maior. E aquela igreja experimentou esse cuidado do Senhor. Está lá, até hoje. Samuel hoje trabalha nos Estados Unidos, mas uma igreja forte lá está servindo e abençoando o povo cubano. Isso nos remete ao terceiro ponto dessa reflexão. Além de ser soberano e presente, Deus trabalha em favor do seu povo. O verso 8 diz assim: vinde e contemplai as obras do Senhor, que assolações efetuou na terra. Tente imaginar uma cidade amuralhada. Nós precisamos ler a Bíblia lendo cenários, imaginando cenários. Cidade amuralhada, você tem as torres. As torres são os pontos de observação onde ficava um atalaia. A figura do atalaia é aquela figura que olha e observa e comunica para dentro dos muros. E por 6 meses os atalaias olharam das torres. E o que é que eles viam? A movimentação do exército, os estandartes assírios e os insultos. Mas houve um dia em que o atalaia olha e o que ele vê? Corpos, cadáveres, o exército destruído. Então a linguagem aqui é: vinde, contemplai as obras do Senhor, que assolações efetuou na terra. Ele põe termo à guerra até os confins do mundo, quebra o arco e despedaça a lança, queima os carros no fogo. O salmista está chamando o povo a ver o grande livramento que o Senhor deu a Jerusalém, deu ao seu povo. Portanto, essa passagem está apontando para o Deus que trabalha em favor dos que nele esperam. Isaías, inclusive, fala isso, porque nunca, jamais se ouviu de um Deus como o Senhor, que trabalha em favor dos seus servos, daqueles que esperam no Senhor. É maravilhoso saber disso. O Deus triuno, Pai, Filho e Espírito, suficiente em si mesmos, 3 benditas pessoas, um único Deus, não precisa de nada ou de ninguém. Deus criou o mundo para espelhar, para fazer do mundo o teatro da sua glória. Criou o ser humano para que o homem fosse a expressão da sua imagem. De fato, o homem é e foi criado à imagem de Deus. E esse Deus soberano se preocupa, se importa e trabalha em favor dos que nele esperam. Que maravilha! O que é o Evangelho? O que é a fé cristã? Não é o homem buscando a Deus, é Deus vindo ao nosso encontro. O cristianismo não é o homem se esforçando para ir ao encontro de Deus. Deus veio ao nosso encontro. O Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. Ele trabalha em nosso favor. Vale a pena esperar no Senhor. Razão pela qual no verso 10 nós temos aqui Deus falando diretamente ao seu povo: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus, sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. Essa linguagem aqui, exaltado entre as nações, exaltado na terra, é para lembrar a Israel que Deus não é um entre muitos deuses. Ele é o exaltado entre as nações, o exaltado na terra. Deus não tem rival, só o Senhor é Deus. Os deuses que aí estão são forjados, são ídolos fabricados pela mente corrompida. Só o Senhor é Deus. Ouve, ó Israel, o Senhor teu Deus é o único Deus. Somente a Ele amarás, adorarás, somente a Ele prestarás culto. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. E você, pai, você, mãe, inculca nos teus filhos essas verdades. Ao levantar, ao deitar, ao andar pelas ruas, lembra a todos que o Senhor é Rei. Ele é Deus único e verdadeiro. Por isso, sabendo quem Deus é, essa ordem expressa: aquietai-vos, sabei que eu sou Deus. Eu estudei exaustivamente esse verbo, consultei professores muito capazes na língua hebraica, conversei até com um rabino em Jerusalém. Eu descobri uma coisa interessante sobre o verbo aquietar. Aquietai-vos significa aquietar. E essa é a parte mais difícil, pastor Ari. Porque no fundo, você, eu, nós, queremos ter gerência, domínio, controle das coisas. Aí surge um Senaqueribe, surge uma situação, você perde o controle e se desespera.
Porque no fundo, você quer ser autossuficiente. Deus está no apêndice da sua agenda. Vou fazer do meu jeito e a minha maneira. Se der problema, eu posso até perguntar ao Senhor alguma coisa, posso pedir o livramento dele. Porque no fundo, o homem quer ser autossuficiente. O que essa passagem está mostrando ao povo de Israel, a nós todos hoje, nós precisamos aquietar o coração, esperar, confiar no Senhor, descansar no Senhor, porque Ele está presente no meio do seu povo. Podemos confiar. As últimas palavras de John Wesley, que morreu aos 86 anos de idade, são memoráveis. No leito de morte, aquele pregador disse: o melhor de tudo é que Deus está sempre conosco, sempre conosco. Observe, irmãos, que o verso 11, ele é repetido. O Senhor dos Exércitos está conosco, o Deus de Jacó, o nosso refúgio. Por 2 vezes esse verso aparece. E tem uma expressão técnica no hebraico aí, selá, que é uma diretriz técnica para os músicos. Significa literalmente, pausa, canta novamente. O povo veio cantando o Salmo 46. E ao final repetia: o Senhor dos Exércitos está conosco, o Deus de Jacó, o nosso refúgio. Parava, cantava novamente. E esta verdade nós precisamos trazer à memória: o Senhor dos Exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. O hino Castelo Forte, como eu disse aos irmãos, foi escrito, encorajado, inspirado no Salmo 46. E era um daqueles hinos substanciais, profundos, inspiradores. Eu quero ler para vocês 2 estrofes do hino Castelo Forte, que reverberam essa doutrina que nós apresentamos aqui, a soberania e a presença de Deus. Lutero disse assim: a nossa força nada faz, guarde isso, a nossa força nada faz, estamos sim perdidos, mas nosso Deus socorro traz e somos protegidos. Defende-nos, Jesus, o que venceu na cruz, Senhor dos altos céus, e sendo o próprio Deus, triunfa na batalha. A Ele e a Ele somente honra, louvor e glória. Confie no Senhor, Ele é soberano, Ele está presente e Ele trabalha em seu favor. Por quê, pastor? Porque Ele é gracioso e as suas misericórdias se renovam todos os dias em nosso favor. Que o Senhor os abençoe. Vamos orar. Pai bendito, nós te louvamos por essa porção da sua palavra, que é para nós uma fonte de instrução, de exortação e de consolo. Lembramos que o Senhor é soberano sobre todas as coisas. Tu és o Deus único, vivo e verdadeiro. Obrigado porque o Senhor também se preocupa conosco, o Senhor se importa com cada um de nós. Tu és o Deus presente nas tribulações e que trabalha em nosso favor. Enxuga as lágrimas dos meus irmãos e irmãs que porventura estejam passando por alguma aflição e permitam que essas verdades, Senhor, estejam presentes no coração de cada um dos seus servos, para que nenhum Senaqueribe os intimide, mas que eles possam confiar no Senhor, que é soberano sobre todas as coisas. Abençoa esta igreja, seus pastores, sua liderança, para que ela continue sendo uma agência do reino, uma embaixada do Senhor aqui, levando a todos a mensagem do Evangelho, para que mais e mais paranaenses, os residentes nesse estado, conheçam a Jesus como Senhor e Salvador. Fortalece, Senhor, a fé de cada um dos meus irmãos. Recebe a honra e a glória por tua graça e misericórdia. Por Jesus, Salvador nosso. Amém.